Então, é uma fotografia que foi tirada na rua de casa da minha avó, onde vivia uma senhora que era mais ou menos da mesma idade que ela, e eu ia muito brincar para a casa dela, e ela tinha lá uma guitarra, que era esta onde eu estou a tocar, e então estava sentado ela tinha umas cadeiras, daquelas cadeiras de madeira antigas, estás a ver? Esta cadeira é uma cadeira feita mais ou menos para a altura das crianças, igual à dos adultos, só que mais pequena. E então estou sentado nessa cadeirinha, que era onde eu passava o tempo a conversar com ela. Que idade é que tinhas aqui? Devia ter uns 3, 4 anos por aí. E já tinhas. Mas já tinha aqui a pose do. Já tinhas aí a pose e o chamamento. Ou não? Sim. Ou ainda era muito cedo? Já. Eu tive logo contacto desde muito novo, desde esta idade ou até antes, com instrumentos musicais, porque na minha avó, esta guitarra, a minha avó tinha piano, tinha acordeão, tinha harmónicas, e quando não tinha eu inventava. Eu tive uma fase que era a fase das baterias, e então juntava assim, fazia 2 cadeiras de cozinha com uns tachos e umas panelas em cima que faziam para fazer o barulho, concerto. E depois batia com os talheres e dava um concerto, sim. António Zambujo nasceu em Beja em 1975, cresceu ao som do canto alentejano, uma das influências maiores da sua carreira. Aos 8 anos já estava a estudar clarinete. O fado esteve quase sempre lá, foi aliás outra das paixões. Cantava em família e entre amigos. Aos 16 anos ganhou um concurso de fadistas e anos mais tarde dava nas vistas nas casas onde se cantava a Malga e outros que o inspiraram. Depois veio o palco de La Féria, onde confessou ter feito um papel de canastrão, mas a experiência ajudou a enfrentar as luzes. Ainda hoje não gosta que lhe tirem fotografias. Tarefa difícil depois de tantos retratos de sucesso, como a Lambreta ou o Pica do Sete, ou ainda os 28 Coliseus de Lisboa e do Porto, que, juntamente com Miguel Araújo, ficarão certamente para a história da música nacional. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto em 1976 e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje que nasceram naquela década e como as suas vidas foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos. Este é o início de algo extraordinário, onde a cada olhar desvendamos uma nova descoberta. O novo Kia EV9 representa a visão da marca para o futuro da mobilidade sustentável. Este SUV 100% elétrico é uma nova dimensão de evolução. Kia. Movement that inspires. António, portanto, contavas-me que esse chamamento da música já se sentia quando eras novo, e isso foi muito, deveu-se muito à influência que tinhas da casa da tua avó e também da terra onde vivias, Alentejo. Principalmente de uma tasca, a taberna, que era a taberna do Sintra, que era mesmo ao lado de casa da minha avó, e foi onde eu tive o primeiro contacto com os grupos corais, com os homens. Havia aquele ritual dos homens chegarem ao final da tarde e irem tirar um petisco, aquela coisa, aquele antes do jantar. E beber uns copos de vinho. Exato. E então nessa altura eles juntavam-se ali e começavam a cantar e eu ficava muito impressionado com aquilo. E tu tinhas que idade nessa altura? Mais ou menos por aqui, sei lá, 4, 5 anos. Aquilo era mesmo ao lado. E eu li alguns que eles até te punham em cima do balcão. Depois quando perceberam que Quando perceberam que havia uma criança mais ou menos interessada naquilo que eles estavam a fazer, eles foram permitindo cada vez mais a minha aproximação e depois fomos juntando a eles. Mas tu cantavas com eles em pequeno? Cantava, era engraçado porque eu ouvia as músicas e depois a minha avó ensinava-me as letras. A minha avó não cantava, mas sabia as letras todas.
E então ela ensinava-me as letras e eu no outro dia, quando chegava perto dos homens, já sabia aquilo tudo. Tu ainda te lembras de alguma dessas letras? Ainda consegues Sim, cantar? são aqueles clássicos alentejanos que toda a gente conhece. sei lá. Ora canta O lá aí Rama, uma. ó que linda Rama, o... E consegues cantar aí uma? Consigo cantar, sei lá, olha. Oh rama, oh que linda rama, oh rama da oliveira, o meu par é o mais lindo, que anda aqui na roda inteira. Essas... Não sabia que era para cantar, pá. É um fator surpresa que também tens aqui. Esse som que se ouvia nessa altura no Alentejo, esses cantares, como é que ajudam a descrever o Alentejo desse tempo? Epá, a relação era um Alentejo onde havia uma forte, eu acho que havia uma forte ligação à rua, ao bairro, sabes? Eu acho que existia isso em todo lado, mas Sim. era o que eu sentia. As coisas que mais, a maior diferença que eu vejo no Alentejo agora quando vou lá, e no Alentejo quando lá vivia, era essa. Por exemplo, a rua da minha avó era uma rua onde as pessoas se juntavam, organizavam, imagina, nos Santos Populares, não andavam à espera que a Câmara organizasse uma coisa qualquer, era a própria rua que tinha ali uma associação, não era uma associação oficial, mas tinha ali um grupo de moradores que dinamizavam as coisas e havia vida naquela rua, porque as pessoas queriam ter vida, queriam... Tu ainda voltas a essa rua? A tua avó ainda é viva? A minha avó já não é viva e essa rua está praticamente... Vivem lá ainda algumas pessoas desse tempo, mas muito poucas. Mas sentia de facto isso. Havia imensas crianças, não é? Claro. No ano em que eu nasci, em 75, e todos da mesma idade, tínhamos grupos de andar de bicicleta, éramos, sei lá, mais de 20, imagina, formávamos clubes, equipas de futebol das ruas contra ruas. Sim, tu falas bastante da tua avó e noutras entrevistas que li. Ela teve um papel fundamental na tua educação e no teu crescimento? Ela teve porque os meus pais na altura trabalhavam, não é? Trabalhavam em quê, os teus pais? Funcionário público. Ambos? Ambos. E... Trabalhavam na Câmara de Beja? Não, o meu pai trabalhava no liceu, no Liceu Diogo Gouveia. O que é que fazia no liceu? Trabalhava na parte dos auxiliares, não sei como é que se chama isso. Sim, auxiliar no liceu, sim. E a minha mãe trabalhava na Segurança Social. E então era isso. Eu passava o tempo com a minha avó e com os meus primos. Tinha 2 primos direitos que eram filhos de 2 irmãs da minha mãe, com quem passávamos também o tempo. E pronto, e ela tinha toda a paciência, tinha todo o tempo e toda a paciência do mundo. Mas era um Alentejo que tu sentias que era um Alentejo distante da civilização, ou era um Alentejo ou uma Beja muito fechada sobre si próprio, onde não se passava o resto do mundo, ou havia contacto? Olha, eu passava muito tempo em Beja e depois passava muito tempo numa aldeia perto de Beja, onde viviam os meus bisavós, que na altura ainda eram vivos, numa aldeia muito pequenina que se chamava Mombeja. E de facto havia uma ruralidade que não era... que eu acho que nós na altura não percebíamos isso, mas estávamos a uma distância bastante grande. Havia aquela história do barreiro, de vir de comboio. Lembro-me da primeira vez que vim a Lisboa, era isso que ias perguntar. Eu vim a Lisboa, comecei a vir a Lisboa muito, muito novo, porque tinha irmãs do meu pai a viver cá e tinha irmãs da minha avó a viver cá também. E era uma festa vir a Lisboa. Às vezes vinham passar assim quando era nas férias do Natal ou nas férias de Páscoa, da escola, vinha mais tempo. Cheguei a passar umas férias de verão, não sei, não tenho a certeza, mas acho que sim. E era completamente diferente, não é? Era um mundo... sei lá, vir a Lisboa, só aquela sensação de atravessar o barco, na altura ainda se atravessava o barco, não é? Não havia a ligação pela ponte 25 de Abril. Só essa sensação, parecia que estavas é a sensação da cidade grande, não é? O João Monge é que fala um bocadinho nisso numa letra qualquer, que ele também nasceu no Alentejo.
acho que é no projeto do Rio Grande ou assim, Sim. quando estás a chegar àquela coisa, há uma cena de espanto. Mas ias com vontade de regressar a casa depois? Isso sempre. Nós acostumamos ao nosso meio, não é? Principalmente às pessoas. Se estás ligado mesmo quando vim viver para Lisboa com 25 anos, o início foi complicado porque ainda não tinha raízes em Lisboa e as minhas raízes estavam todas lá, não é? Então sempre que eu tinha um tempinho livre era sempre para voltar lá. E como é que era a vida em tua casa? Portanto, tu estavas-me a dizer que a tua mãe trabalhava na Segurança Social, o teu pai trabalhava no liceu, na escola. Do ponto de vista do nível de vida, do ponto de vista do consumo, como é que se fazia essa vida em vossa casa? Era uma vida era uma vida normal. Muito diferente da vida de hoje, completamente, não é? Sim, nunca sentimos dificuldades de nada. O facto de ter essa coisa, uma coisa que eu notava muito era essa parte da comunidade, que hoje em dia não sei se existe, se não, mas acho que não existe tanto. Não se sentia tanta dificuldade, tu se calhar não, o custo de vida não era tão elevado como é hoje em dia, não é? E sentias, imagina, o vizinho de baixo tinha uma horta e quando vinha trazia sempre para toda a gente, estás a ver? Não trazia só para eles, podia trazer para toda a gente hortaliça, animais. Havia sempre na Páscoa, lembro-me sempre que o meu pai recebia sempre borregos e coisas assim, e isso era uma coisa normal. Vocês celebravam a Páscoa, a família? A família, havia sempre essa reunião na Páscoa e no Natal, sim. Eram católicos? A parte do lado a parte da minha mãe, sim. E tu ainda és hoje em dia praticante? Eu não sou praticante, mas sou católico, sim. És? Ainda fiz aqueles sacramentos todos porque eu tinha uma tia, a irmã mais velha da Foste minha mãe. até ao Crisma? Fui até ao Crisma. É profissão de fé, é antes ou depois? A profissão de fé acho que é antes. Então pronto, então fui até ao Crisma. Aliás, no sábado fui padrinho de batismo de um miúdo, filho de um amigo meu. E já nem me lembrava que tinha esses sacramentos todos. E, enfim, pronto. Esse lado da igreja também criava essa tal sensação de comunidade onde tu vivias, no Alentejo? Eu não ia muito por aí. Parte da minha família sim, iam todos à missa. Aliás, a casa da minha avó era perto da igreja da Sé de Beja. Iam à missa. Eu lembro, houve uma fase em que eu ia, mas nunca foi assim havia a catequese, havia os grupos de jovens. Depois, mais tarde, frequentei sempre isso, mas nunca me sentia assim muito enturmado. Gostava mais do ambiente da rua, de estar com a malta. E de política? Falava-se nessa altura, quando começaste a crescer? De política era só comunistas ali, aquilo era tudo Partido Comunista, basicamente. A tua família toda? Não, a minha família não se falava muito nisso. Eu lembro-me de ver. Mas eram todos PC? Não, o meu tio, lembro-me de ter um tio, o tio Zé era do PS, o meu pai votava PC. A tua mãe votava a PC? A minha mãe era fã, era de direita, gostava muito do Lucas Pires, sério. Mas depois fazia o voto útil, estás a ver? Eu lembro-me de umas presidenciais, não sei se foi as do Soares, as do Soares é fixe, que eu fiquei muito triste Soares com ela. Freitas do Amaral? Sim, que eu fiquei muito triste com ela, que ela votou no Soares. E eu disse-lhe, então, mas tu és do CDS? Pois, mas nesta altura era importante haver um voto. Ela de lá me deu uma explicação. E fiquei desapontado por ela não seguir. Pronto, cada um é o que é, não é? Mas na altura as pessoas de direita, não o caso da minha mãe, mas as pessoas de direita lá, havia uma associação muito... Quem era de direita era fascista, não é? Era muito radical. Muito radical. Era tipo os de direita radical. Lembro-me dessas conversas, obviamente, enquanto criança não tinha muito esse conhecimento. Nem e tu achas que hoje ser-se direita é ser-se radical? Como ouvimos às vezes esse debate, e esse debate nos dias que correm está a crescer, não é?
É um debate muito polarizado. Está a crescer e os radicalismos também estão a crescer bastante. Certo. Aliás, ainda hoje, quando vim para cá, vi uma sondagem, saiu uma sondagem qualquer. Saiu, com o crescimento do Chega. Com o crescimento do Chega e é que é PSD, PS, Chega. Chega, a terceira força política com 16%. Depois não vi o resto, mas é meio... É meio... Ficas alarmado? Fico um bocadinho, porque... Quer à direita, quer à esquerda, há muito pouco tempo, se bem que isto é sempre uma coisa meio cíclica, não é? Mas há muito pouco tempo tivemos experiências más em relação quer à direita, quer à esquerda, aconteceu dos dois lados. Eu acho que estavas-me a perguntar se a direita era radical. Não, claro que não, quer a direita, quer a esquerda, há direitas e esquerdas moderadas que se aproximam, tem a ver com as ideologias políticas, não é? Mas quando dizes experiências más, estás a referir-te a quê? Nazismo, extrema-direita, não é? Estás a falar sim, estás a falar da história. Há pouco tempo, não é? Claro. Historicamente, o Salazar também. Sim. Enfim, às vezes dá a sensação que as pessoas não têm a memória. E outra coisa engraçada que falam sobre isso de política é que as pessoas que estão a votar na extrema-direita hoje em dia são, sobretudo, comunistas, não é? Ou ligadas ao Partido Comunista, ou que foram do Partido Comunista, ou que votaram no Partido Comunista, principalmente a sul do Tejo, não é? Era isso que eu te ia dizer, isso acontece muito no Alentejo. No sul, sim. E achas que isso é porquê? Não sei. É porque é aquele discurso que chega às massas e que as pessoas entendem, não é? Eles vão diretamente àquelas questões. É como se nós estivéssemos a discutir política num café, não é? E as pessoas entendem isso e sentem que estão a ser defendidas. E depois isso ligado depois a todos estes casos a todos estes casos que ficam assim no ar, ficam na dúvida, não se sabe muito bem o que é que vai acontecer daqui para a frente, ligado a uma incompetência gigante, ligada a várias oportunidades que já foram dadas, quer a uns, quer a outros, e que não as sabem aproveitar. Tu chegado aqui, e nós temos mais ou menos a mesma idade, é um ano de diferença, tu olhas para o país e pensas que poderíamos ter chegado muito mais longe. Achas que houve muito tempo e muitas oportunidades desperdiçadas, como dizias? Completamente. Como é que tu olhas para o país? Eu acho que o país anda a duas velocidades. Acho que vocês sendo alguém que viaja muito e que vê outras realidades. Sim. A norte nota-se. A norte eu noto sempre outro dinamismo, noto sempre outra energia, outro poder de iniciativa, não sei. Noto sempre um pouco diferente. Aqui achas que é muita bolha em Lisboa? De Lisboa para baixo acho que é um bocadinho mais, não sei, não sei, sinto que as coisas estão meio que acabam por regredir, não é? Depois ao fim de também tem a ver com os investimentos que foram feitos, com as prioridades. Foi tudo meio trocado, não é? Eu, por exemplo, eu viajando pela Europa, eu só ando de comboio. Eu quando chego aqui a Portugal, parece que estou mais próximo do Brasil, que acabaram com as linhas de comboio, do que do resto da Europa. Sinto que é tudo ao contrário, percebes? Sim. É uma coisa meio estranha. Sinto o resto da Europa a andar a uma velocidade, sinto o norte do país a andar a outra velocidade e depois sinto o resto do país a andar quase que a regredir, não é? Quase que Sentes-te bem no norte do país? Eu sinto-me bem em todo lado, onde sou bem tratado, sim. E no norte do país és bem tratado? Sou muito bem tratado. Gosto muito da cidade do Porto. Gosto muito mesmo. Viverias lá, se calhar, não? Uhum. Mas também tens lá muitos amigos. Por isso. Então, o que nos liga às cidades não é a arquitetura nem nada dessas coisas. O clima não é definitivamente. São as pessoas. Apesar disso, calma, eu sou do Porto e não sabes o que era o clima no Porto há uns anos. Apesar de tudo, hoje o Porto até melhor. Consegue ter melhor clima. Mas quando tu dizes que a norte as coisas são diferentes, em que é que tu notas essa diferença no Porto? Há uma maior iniciativa, há maior vontade das pessoas em fazer, não sei, parece que é isso que eu sinto.
Posso estar errado até, mas é isso que eu sinto. Há muita vontade de fazer, há sempre muito mais ambição, mais gosto de concretizar as coisas e não de ficar à espera dos apoios da União Europeia nem dos apoios de não sei o quê, sabes? Sim. António, tu olhando para este desenvolvimento de que falávamos, politicamente tudo o que se tem passado no país tem tido consequências políticas em ti, na maneira como tu interages com o país, na maneira como tu exerces o teu voto? Eu sempre... És um desiludido, votas em protesto? Não, isso não faço. Eu sempre me considerei um moderado, que às vezes depende, sei lá, se for numas autárquicas, eu voto mais na pessoa do que propriamente no partido, não é? Se for umas presidenciais a mesma coisa, se for legislativas já é diferente. Depois há aquela coisa do voto útil também, enfim, mas considero-me um moderado, sim. Nunca tiveste nenhuma ligação à política? Não. Nem nunca quiseste dar o teu apoio público? Dei uma vez na Câmara de Beja. Há um candidato do PC, sim, que era uma pessoa que eu conhecia e era amigo da família. E ele ganhou? Não ganhou. Era isso que eu ia dizer, que por acaso não ganhou. Portanto, ficaste por aí. Fiquei por aí. Há pouco contavas-me, porque regressaste a Beja, voltas ou vens para Lisboa com 25 anos. Essa tua vinda para Lisboa foi para desenvolveres a tua carreira musical já? Sim. Portanto, tu já tinhas aprendido clarinete, já tinhas estado no conservatório, já sabias, como se vê na fotografia inicial, já sabias dar uns toques numa viola. Como é que foi essa tua chegada a Lisboa no mundo da música? Olha, eu vim para Lisboa, na verdade, eu já vinha antes a Lisboa, a partir de 97, 96. Mas quando tu mudaste mesmo? Quando mudei definitivamente foi para fazer o musical do Filipe Laféria, o musical sobre a vida da Amália, e foi isso que me fez mudar para Lisboa, porque tínhamos ensaios, 14 horas de ensaios por dia até estrear-me durante 3 meses. Depois, a partir da estreia, começámos a fazer o musical, as apresentações, e o viver em Lisboa foi assim meio estranho, porque eu fui viver para a casa de uns primos, que me emprestaram uma casa que era de uma tia-avó, que estava abandonada, que ela tinha morrido há pouco tempo. E depois encontrei a minha primeira casa foi no Adamastor, no Mirador do Adamastor. Encontrei umas águas furtadas, uma casa assim muito engraçada, daquelas casas típicas de Lisboa. E depois durante muitos anos vivi sempre por ali. E vivias de quê quando vieste para Lisboa? Vivia do Filipe Laféria. E pagavam bem? Inicialmente não. Sabes que eu abdiquei porque achava que aquilo era importante para mim. Mas eu na altura eu tinha um bar em Beja, ganhávamos bem, tínhamos um bom dinheiro. Portanto, era música e copos a certa altura em Beja. Já vinha cantar 2 vezes a Évora, à Pousada dos Lois, que foi na verdade o primeiro sítio onde me pagaram para cantar. E nessa altura já vinha a Lisboa, à Alfama, ao Clube de Fado, também vinha fazer substituições, mas vinha tipo, sei lá, mais 2 ou 3 vezes por semana. Portanto, vinhas com uma voz do Alentejo, sim, diferenciada. E aí ganhava-se uns trocos com essa parte de cantar. E na altura, quando fui para o Amália, fui ganhar muito menos, mas porque achava que tinha. O que era isso, que ganhar muito menos? Lembras-te? Lembro. Eu no bar em Beja, imagina, com 20 e pouco, durante 2 anos ou 3, com 22, isso era anos 90? Anos. Finais dos anos 90? Sim, finais dos anos 90. Nós nós conseguimos ganhar ali, não te quero enganar, mas era aí à volta de uns 2.000 euros. 2.000 euros por semana. Epa. No bar. De faturação, aquilo estava sempre cheio. Era terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, todas as noites. Como é que se chamava o bar? Ufos. Como? Ufos. Aquilo era um espaço que já existia. Como é que apareceu esse nome? Já existia, já tinha esse nome, e o dono
o dono tinha ligação à música também, o bar estava todo equipado, porque nós queríamos fazer música ao vivo, não é? Sim, Não claro. ia pegar num bar só para fazer taberneiro. E tu tocavas todas as noites nesse bar? Não, nós éramos curadores. Curadores, ok. E tu nunca Contratávamos tocavas? bandas, tocava sempre ao domingo à noite, que era a noite do Beja. Na altura tinha muitos estudantes universitários, e então ao domingo à noite a malta, quando chegava de comboio, menos de comboio porque não havia comboios de autocarro, Das terras, quando chegavam das terras, vinham com os sacos e deixavam os sacos, atiravam os sacos, em vez de ir a casa, atiravam os sacos para ali, e ficávamos ao domingo à noite até às tantas a tocar e a cantar, e era um ambiente assim de tertúlia. Era muito giro. E depois o La Féria? E depois no La Féria fui para o La Féria ganhar 750 euros por mês, uma coisa assim. Mas tiveste um contrato de... Depois eles aumentaram logo, assim que começaram a ter outras condições, aquilo começou a esgotar logo, ao fim de 3 meses. Eu li numa entrevista que tu dizias que tinhas feito um papel de canastrão. Não, era um canastrão. Sim. O papel que era para fazer era o papel porque inicialmente eu achava que era para ir cantar. Era um musical sobre a vida da Amália ligado ao fado, ou seja, achava que era uma coisa que eu tivesse alguma confiança para fazer. Mas depois quando cheguei lá, percebi que o meu papel era um papel sério de representação. Ou seja, eu cantava pouquíssimo, cantava 3 ou 4 músicas sempre em dueto com a Amália, e depois o resto era representar, era sei lá, beijá-la, bater-lhe, levar porrada dos irmãos. Mas gostaste, foi uma boa experiência. Pá, gostei. Foi bom. Durante 4 anos foi uma coisa impressionante. Nós fizemos mais de 1000 representações em vários sítios. Fizemos em Lisboa, depois tivemos 5 meses no Coliseu do Porto, depois voltámos outra vez para o São Luís. A primeira vez em Lisboa foi para o Litiamo, depois São Luís. Fizemos as capitais de distrito todas. Eu não me lembro de ver uma cadeira vazia nos teatros. E achas que foi isso que te catapultou de certa forma? Ou o que é que foi então? Foi o facto de ter vindo para Lisboa. O facto de ter vindo para Lisboa, de conhecer pessoas que me ajudaram muito na altura, principalmente na fase da composição, não é? De fazer músicas. Eu não sabia como é que se faziam músicas. E essas pessoas já tinham alguma experiência no meio, mais ligadas ao fado, e isso ajudou-me bastante, principalmente no primeiro disco. Depois a partir daí o que ajuda é as pessoas gostarem daquilo que nós fazemos, não é? Não há nada a fazer. Mas quando é que tu sentiste que houve o clique na tua... Mais tarde. Sim. Mais tarde, ainda bem que foi mais tarde. Eu às vezes há aquelas carreiras que são tipo, mal lançam uma música já começam a fazer um sucesso gigante, e eu fico sempre meio assustado, porque acho que a pessoa não pode nem se consegue sentir preparada para enfrentar depois um público. Não há uma construção, não é? Não é uma coisa consistente. Enquanto que se tu vais fazendo, eu prefiro sempre os maratonistas aos velocistas, vais fazendo as coisas com calma, lanças um disco. Eu comecei a tocar muito mais fora de Portugal do que em Portugal, em França. Em 2010, por exemplo, eu já tinha feito, parece que não estou a fazer publicidade a mim próprio, é estranho. Não. Em 2010 já tinha feito uma turnê de 40 concertos em França e ainda não tocava cá em Portugal. Fiz o meu primeiro concerto assim porreiro em Portugal com público. Foi nessa altura quando saiu um disco que é o Guia, que foi no Teatro de São Luís. Foi o primeiro concerto. Mas isso era porquê? Porque tu cantavas sobretudo o fado. E o fado era já tinha algumas, já tinha ido ao Brasil, também em 2007, 2008, a partir do primeiro ano em que fui ao Brasil, passei a ir todos os anos. E depois mas o fado foi sem dúvida foi o primeiro pilar, o fado e a música tradicional. Sim. Mas logo depois, pouco tempo depois, em 2004, quando faço o segundo disco, já me tinha apaixonado pela música do Chet Baker, já tinha ali uma data de influências diferentes, a cena do Brasil também.
Ou seja, já é uma sonoridade, já não é uma sonoridade tão. Esse disco já foi um bocado contestado pela malta pela aquela malta assim mais ortodoxa dos fados, já diziam: parece que desaprendeu a cantar e não sei o quê. Sentiste Malta muito, das casas de fado. Sentiste muito isso com a malta? Não senti muito, mas nessa altura, porque eu tinha feito, porque o primeiro disco é um disco mais tradicional e o segundo disco, como é um disco de ruptura, quem ouviu o primeiro vai com uma expectativa para o segundo e depois encontrar ali uma coisa meio estranha e levei um bocadinho na cabeça, mas pronto, são as opiniões. E esses anos que tiveste no Filipe Laféria, nessa peça, no Amália, que grandes dificuldades é que foste sentindo? Até na adaptação que tiveste a Lisboa, ou olhando hoje, achas que correu tudo bem? Não, correu tudo bem. Correu tudo bem. O grande problema era que na fase inicial eu tinha muita falta de voltar a Beja com mais frequência. Então sempre que tínhamos um tempo, eu lembro-me. Tinha saudades de casa? Tinha. Eu lembro-me que um dia, até por uma tarde, foi um final de tarde que ele disse que já não podíamos ensaiar porque tinha havido um problema técnico ou uma coisa qualquer. E eu, assim que ele disse que não íamos ensaiar, eu entrei no carro e fui. Os teus pais iam ver-te muitas vezes? Vinham com alguma frequência, sim. Pais, família, amigos, vinham excursões. Era? Mas ali ao fim de semana. E eram os mais sonoros no aplauso no fim. Os alentejanos. Sim. Não, são mais comedidos. Ficavas embaraçado quando começava tudo ali a... Não, aquilo ali não funcionava muito assim. Ali tinhas uma pessoa que se destacava mais, que era a Alexandra, que fazia da Amália. E depois o resto era tipo uma companhia engraçada que havia o Ricardo Espírito Santo, o Richard, eu que tinha sido o primeiro marido, o outro marido dela, que era o César Seabra também. Era engraçado, aquilo foi muito bem feito. Tu contavas que a tua família vinha de cá ver, mas os teus pais tinham projetado algo diferente para a tua vida, para a tua carreira ou não? Opa, de certeza que não tinham projetado ser artista, não é? Nenhum pai. Qual é o pai? Se conheces algum pai que projeta ser... Depende. Se vir que o filho tem algum jeito... Isso eles perceberam. Eu já li numa entrevista tua que tu dizes que um dos teus filhos tem muito jeito para a música. Está a estudar. Olha, acabou Ciências da Comunicação e agora... Há um pai, António Zambujo, que não acha que o seu filho... O meu filho... Vê bem, o engraçado. O meu filho acabou Ciências da Comunicação na Católica e no final do curso disse que queria antes ser músico. E tu? E tu o que é que disseste? Eu disse-lhe: olha, tu é que sabes, faz o que achares melhor. E os teus pais? E então agora está no Hot Club e está a trabalhar, está a pagar o curso de música. Eu acho que as pessoas têm que apoiar, não é? É claro que há sempre aquela conversa. Não eram tanto os meus pais, era mais a minha avó com que eu falava mais e ela dizia-me sempre. Há sempre aquele discurso: mas agora que estás a estudar música, tiravas um outro cursinho e depois a música era... Porque na altura, quando tu começas a cantar, cantas principalmente aos fins de semana, não é? Tens um espetáculo aqui, uma noite de fados ali e tal, mas é sempre à sexta e ao sábado. Então ela via o resto da minha semana livre e então achava que eu deveria ocupar esse tempo a estudar para acabar outro curso qualquer, outra coisa qualquer. E era fácil estudar em Beja ou ali à volta música como tu estudaste? Tinhas o conservatório, sim, que era o polo regional. Dava para fazer. Dava. Deixa-me voltar agora aos dias mais recentes. Tinhas outra coisa que era muito importante, não sei como é que funcionam agora. Sim. Tinhas um circuito de bandas filarmónicas que era um complemento ao ensino clássico, não é? Porque tu no conservatório tinhas o estudo clássico, mas depois aquela coisa das bandas, de tocares, depois de ir aos fins de semana para as festas não sei de onde, depois ires a uma procissão, depois ires tocar a uma tourada, depois ires tocar não sei o quê. Tu fazias isso tudo? Tudo, era giríssimo. E aquele convívio, aquela coisa de estar com a malta ali, termos umas bandas boas. Portanto, tocaste em procissões? Toquei em procissões. Que tipo de procissões? Procissões nas aldeias dos santos, dos padroeiros e daquelas coisas todas. Era? E em Beja também. Havia alguma santa ou santo padroeiro mais
mais repetido? Havia muito, já não me lembro dessa parte. Não? Lembro-me que tinha sempre um andor, mas não me lembro que Santa Mas Clara tocavas estava. também naqueles bailes típicos da... Não, isso era, as bandas filarmónicas não faziam essa parte, faziam as arruadas. Havia um programa, tu ias Sim. às festas da aldeia, quando chegavas tinhas a arruada, depois tinhas se houvesse tourada, ias tocar à tourada, se não houvesse, depois tinhas a procissão e depois tinhas a despedida no final. A tourada era muito, muito importante para vocês na altura? Vocês iam muito ou não? Nunca liguei muito, mas a malta ali é muito importante para o pessoal ali no Alentejo. Nas aldeias era feito com praças desmontáveis. Ia lá o tipo, montava aquilo tudo com bancadas e tudo. Aquilo ficava... Sim. Era espetacular. E tu nunca ligaste muito aos touros? Às corridas? Não, sempre tive muitos amigos de forcados e coisas assim. Achava bonito, sempre que via, achava muito bonito o toureio a pé. Os passos, aquele movimento, aquela ligação, isso sempre achei bonito. Não sigo, mas acho bonito. A outra parte, aqui a nossa com os cavalos e isso não... Ainda mantens uma certa pronúncia alentejana? Depende, quando começa a falar muito. Isso também me acontece, quando estou assim mais relaxado, por exemplo no Porto, também me sai assim. Ficamos mais desleixados. Pomos assim soltamos mais a língua. Tu ainda mantens essa pronúncia? Mantenho. Então se for lá, agora por exemplo nesta altura do Natal, eu vou sempre lá passar uns dias, mal chego, desaparece, volta logo o chaparro. António, como é que, entretanto, quer dizer, a tua vida muda claramente, de repente tu enches 28 coliseus, isso acho que nunca aconteceu. Não sei, acho que não também. Como é que foram esses dias, encher 28 coliseus? Tu e o Miguel Araújo, vocês tornaram-se... São coisas assim meio estranhas que tu não consegues perceber. Ainda agora, agora foram 2 altices e 6 Superboc no Porto, que levou quase tanta gente como os 28 coliseus. Não se percebe, não se consegue perceber. Nem é preciso perceber, porque é que é preciso perceber. Mas é porquê? Porque há músicas em específico, as pessoas ficaram muito ligadas? Talvez. Gostam de nos ver juntos, gostam de nos ouvir e gostam das músicas que nós tocamos, porque o repertório, depois há ali partes... Tu chegaste a ir ver, não? Não foi. Há ali partes em que, ou seja, a base do espetáculo é o nosso repertório, não é o meu e o dele. Mas depois há partes em que nós improvisamos coisas e estamos a falar, imagina, dos Dire Straits, tocamos uma música dos Dire Straits, uma moda alentejana daquilo que nos fez querer cantar, querer ter vontade de cantar. Mas chateia-te, por exemplo, que o público fique tão agarrado, por exemplo, ao Pica do Sete ou ao Lambreta, e que haja outras músicas que tu às vezes gostasses, que as pessoas também... Eu sou teimoso, eu também as mostro, não é? Eu aproveitas o... Mas as rádios às vezes ficam muito agarradas. Mas isso as rádios têm... Hoje em dia, infelizmente, quer as rádios, quer qualquer meio de comunicação... As televisões, tem que vive das audiências, não é? Claro. Ou vive para os audiências. Eu percebo que viva para as audiências. De e para. E então têm que ganhar dinheiro, e têm que fazer a vida toda a gente, claro, não é? E têm que fazer a vida deles, e é natural que é muito mais fácil ter audiências falando do meu repertório, se meteres a cantar o Pica do Sete, do que se meteres a cantar uma coisa qualquer outra. Mas o Pica do Sete foram vocês que a fizeram, não é? Sim, é isso. As pessoas gostam disso, e eu nunca tive muito preconceito. Em Portugal em geral há preconceito com o sucesso, não é? Eu nunca tive esse preconceito. Achas que há preconceito? Às vezes parece que há um bocadinho, não é? Parece que as pessoas não podem ter sucesso, ou quando começam, ou quando têm uma música que faz um bocadinho mais sucesso, há sempre uma tendência para... Imagina, a música sai, tu achas a música boa, e passado um tempo, por a música tocar muitas vezes na rádio, ou por ouvir
demasiadas vezes a música, começas a pensar, pá, já não posso ouvir esta música, já estou farto disto. Mas o problema não é o problema não está na música, a música continua a ser ótima, Claro. não é? Eu acho que as coisas, o sucesso é uma coisa que faz parte e é bom. Se eu quero viver da música, se tiver sucesso, é ótimo. Mas alguma vez sentiste esse preconceito? Acho que às vezes há um bocadinho, em relação a todos os músicos, quando algum músico começa a ter um bocadinho mais de sucesso, há um determinado tipo de público que deixa de seguir, deixa de ir àquela... Passas a ser demasiado comercial para o gosto do entendido na música, ou do tipo que só que só vai aos concertos que têm 100 pessoas a assistir e assim. Não acho nada mal disso. Tu achas que a crítica, sobretudo musical, olha para ti como hoje um cantor mais comercial? Não faço ideia. Acho que não sei. E tu sentes que és um artista mais comercial hoje ou não? Ou que te adaptaste? Musicalmente eu acho que continuo a fazer as mesmas coisas. A diferença... Se calhar alargaste. A diferença é o leque, público, não é? Sim, o leque alarga inevitavelmente, porque tu vais sempre recebendo novas influências e ouvindo outras músicas. Mas depois o público é que determina, não é? Sei lá. Não vou, se eu tiver agora vamos apresentar este disco agora em março, vamos fazer um Coliseu de Lisboa e Coliseu do Porto. O Coliseu de Lisboa já esgotou e abrimos uma segunda data. Eu acho que é o que faz sentido, não é? Não faz sentido se não tivesse esgotada, não faria uma segunda data, ficava ali quietinho. Tu achas que Portugal é um bom país para os artistas? Não sei. Para viver, tens artistas que... Para viver e para fomentar a vida dos artistas e a cultura, etc. Tens artistas que vivem exclusivamente do mercado português e têm sucesso com isso e conseguem ter uma vida porreira, não é? Não sei se no geral, para a quantidade de música, ainda por cima eu só tenho pena é que não haja espaço para toda a gente, porque musicalmente, artisticamente, estás a ter cada vez melhores artistas, cada vez mais gente a fazer coisas muito interessantes e que depois não têm espaço para se apresentar, porque Portugal é um país pequeno, não é? Mas, por exemplo, faz sentido num país pequeno, como tu dizes, haver rótulos para músicas ou para tipos de músicas, como música pimba, música... Mas isso são os tais preconceitos que nós falamos, não é? É? Eu acho que sim. Acho que não faz sentido. Música é música. Há música que nós gostamos, mas isso é como tudo, não é? Como tudo na vida. Toda a gente, tu gostas de um determinado tipo de música, eu gosto de um determinado tipo de música que pode coincidir com o teu. Mas se calhar tu não ias para um palco com um desses cantores apelidados de pimba. Músicos pimba. Ou então ias? Não, claro ias? Que sim. Okay. Desde que gostasse da música que fosse fazer com eles. Porque há músicos pimba que são bons músicos. O que é um músico pimba? Dá-me um exemplo. Não sei, estou-te a perguntar. Eu não sei. Eu gosto de músicas de alguns artistas mais populares, gosto de músicas de alguns artistas que não são tão populares, que são mais, sei lá, mais eruditos. Eu gosto de tudo. Há coisas boas e coisas más em todos os géneros musicais. Por exemplo, gostas de Kim Barreiros? Então não, adoro. Então. É o maior. Adorava. Eu já estive com ele uma vez, nunca cantámos juntos, mas gostava muito de cantar com ele. E é um ícone da música popular. Espetacular. Espetacular, aquelas letras são geniais. e a forma como ele canta, ele tem uma linguagem própria, estás a ver? Aquela coisa minhota. É uma marca. Não, e tem a ver com aquela região. Sim. A geografia tem muito. A música alegre, a música. A geografia tem muita influência no desempenho das pessoas, por exemplo, musicalmente. O Kim Barreiros, por ser dali daquela zona, aquilo acabou por interferir nele enquanto artista, enquanto compositor. Aquilo casa muito com o contexto ali das músicas de Viana, aquelas danças, os ranchos. É espetacular. E o respeito e a admiração que ele tem por ele. É o rei da música. É o tipo. Um ano falaram-me dos concertos que ele faz. É uma coisa impressionante.
É tipo, ele chega a fazer 3 concertos num dia. Tipo, toca à tarde num sítio, toca princípio da final da tarde noutro e depois à noite noutro. Com que músico, e para terminarmos esta fase, com que músico internacional é que tu adorarias cantar ou estar em palco? Pá, assim, estar em palco para ver assim de perto o que ele faz e ver aquelas coisas, não para cantar, mas como fã, o Tom Waits. Os outros, por exemplo, se os Coldplay tivessem convidado, como convidaram alguns, se pagassem, se te pagassem, claro. Ok, é assim que funciona? Então, tu achas que ia de borla? Não sei, estou a perguntar, quer dizer, se eu fosse músico e os Coldplay me convidassem, se calhar eu iria. E se fosse músico e eu te convidasse? Iria, e acho que não iria pedir dinheiro. Não, eu acho. Mas não. isso funciona Se assim? Esses cantores convidados são pagos? Não sei. Sinceramente não sei. Há sítios, por exemplo, já fiz muitas. Imagina, no caso do Miguel, às vezes as pessoas querem comprar o concerto do Miguel, mas querem que eu seja convidado do concerto dele, ou vice-versa. Às vezes querem comprar o meu concerto e querem que o Miguel seja convidado. Então aí as pessoas têm que pagar têm que pagar. Era aí nesse contexto que eu estava E se a falar. pagassem, gostavas de ter ido subir ao palco no concerto de Coldplay, por exemplo? Eu gosto de algumas músicas deles. Eu fui ver o concerto. Fui numa das noites. Tinha tocado no Norte, em Bragança, acho eu. E depois parei em Coimbra para ver. Gosto do concerto deles e acho que foi o desempenho. E toda a transformação daquele grupo faz sentido para ti? O que eram os Coldplay e o que se tornaram hoje, que é um verdadeiro... Aquele é entretenimento puro e duro, não é? É, mas continuo a tocar as músicas do tempo do Yellow e do... E dá para perceber, o concerto é um concerto meio cronológico, não é? Uma coisa que dá para perceber as diferentes fases deles e está certo, é aquilo. Lá está, as primeiras pessoas que viam os Coldplay ou que foram ver os Coldplay naquele... Olha, até foi no Expresso que eu li isso. Vocês conseguiram arranjar o áudio de um concerto de Paredes da primeira vez que eles estiveram cá em Paredes de Cora. E a Blitz tinha lá isso. Provavelmente as pessoas que foram a esse concerto, de certeza que não foram ao estádio de Coimbra, mas foram muito mais pessoas ao estádio de Coimbra. Mas quem foi a Paredes de Cora e deixou de ouvir os Coldplay, está no seu direito de deixar de ouvir. Quem foi a Coimbra e tornou os Coldplay multimilionários, também está no direito de ir e gostar dos Coldplay ou não gostar. Muitas vezes, uma coisa que aconteceu nos 28 Coliseus, que é engraçado, muita gente nunca tinha ido ver um concerto na vida, nem sequer o meu ou do Miguel, nenhum. Foram porque acharam piada àquele fenómeno, àquela coisa. E nos Coldplay aconteceu de certeza a mesma coisa. Muita gente esteve no estádio de Coimbra que nem sequer sabia nada dos Coldplay, nem está tudo certo. São só as opiniões das pessoas. Ninguém manda em ninguém. Cada um pode fazer o que quiser. Nem mais. António, tu vives bem da música? Vivo. Bem, sim. Muito bem. Vamos comparação com o que se vive em Portugal, então, posso dizer que vivo bem, sim. Mas fazes fazes essa comparação muitas vezes? Não faço. Pensas não é nisso? comparável sequer. Não é comparável. É completamente diferente. Infelizmente é completamente diferente. Achas que a situação no país está demasiado complicada? Eu acho que está demasiado complicada e acho que estas eleições são muito importantes e deixa ver o que é que vai acontecer, não sei. É meio assustador. Muito bem, vamos então passar à segunda parte deste podcast e eu começo por te perguntar, e aproveitando um bocadinho aquilo que dizias há pouco, das próximas eleições poderem transformar-se em algo meio assustador, citando as tuas palavras, começava pela desilusão. Uma desilusão? Qual é a tua desilusão agora que chegaste a esta idade?
Eu pensava que estavas a falar de uma desilusão naquela altura do tempo. Pode ser, então. Eu sempre tive uma desilusão muito grande desde miúdo e é uma coisa que me acompanha. Que é... Eu queria ser um grande futebolista e não consegui ser. Sou péssimo jogador de futebol. E era sempre aquele miúdo que na escola era o último a ser escolhido, sabes? Sim. Aquele que fica... Era eu e o gordo que ia para a baliza. E era horrível. E é uma frustração muito grande, uma desilusão muito grande que eu tenho. Sofreste muito na escola por causa disso? Não sofria muito, mas gostava de ter sido... que o meu talento futebolístico fosse mais reconhecido. Tu és benfiquista, não é? Sou. Muito bem. Sem mais comentários. Passamos então à tua inspiração. A inspiração, aquilo que mais me inspira é ver assim a arte em geral, particularmente a pintura, a música e a dança. São três coisas que eu gosto imenso. E ver grandes artistas a mostrar a sua arte, ou a expor a sua arte, no caso da pintura, é uma coisa muito inspiradora e muito emocionante para mim. E isso leva-nos à música que tu escolheste, que é uma música de alguém que te inspira muito nas tuas letras e nas tuas canções, que é Tom Waits. Que música é que trouxeste? Eu escolhi uma música que se chama On the Nickel. Eu podia ter escolhido qualquer uma. Estamos a ouvir já. E esta música inspira-te porquê? O Tom Waits tem uma forma de pensar a música, para além das letras, que é um triste inacreditável, não é? Ele depois tem uma forma de pensar a música que me identifico muito com ele, que é aquela coisa de... tem aquela voz cavernosa e aquela coisa toda, mas depois por trás tens arranjos lindíssimos de cordas, neste caso com piano, mas mesmo quando tens com guitarras elétricas, tudo ali, tudo aquilo faz sentido e tudo aquilo é pensado para servir a música, para tornar a música um momento solene. E eu sou muito fã dele por isso, e principalmente por causa das músicas também, não é? António, agradeço-te muito teres vindo ao Geração 70. Obrigado. Bons concertos e obrigado pela música alentejana que nos trouxeste no início. É verdade, temos que renegociar o cachê por causa que a música é mais cara. Deste podcast que teve a sonoplastia do João Martins e do João Ribeiro, produção editorial de Mariana Oca Ferreira, fotografia de Tomás Almeida, edição vídeo de Carlos Paes, grafismo de Paulo Alves e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão. Não perca o próximo episódio. What becomes of all the little boys that never say their prayers, sleeping like a baby on the nickel